Justiça Eleitoral já indeferiu 78 registros para candidatos do Paraná, mas os políticos seguem aptos para as eleições por conta de recursos. Entre eles está o ex-vereador Renato Freitas, do PT. Os números da Justiça Eleitoral são atualizados ao longo do dia e até ontem à noite, 1.373 solicitações já tinham sido consideradas aptas para o pleito de outubro. Entre as candidaturas de deputado federal e estadual, 78 já foram indeferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Entretanto, elas seguem aparecendo como aptas a disputar as eleições até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue os recursos que foram impetrados contra as decisões da Corte Paranaense. Entre estes casos está o do ex-vereador Renato Freitas, do PT. Ele teve o mandato cassado no dia 5 de agosto e, por conta de uma decisão aí da Câmara de Curitiba, se tornou inelegível. Só que mesmo assim, ele está se candidatando, concorrendo a uma vaga como deputado estadual. Enquanto ele aguarda o julgamento do recurso, segue apto para o pleito. O advogado do político, o Guilherme Gonçalves, falou sobre essa situação do cliente dele. Vamos ouvir. O Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Eleitoral, tem limites nesse tipo de situação. E de fato não havia muito, na medida em que continua eficaz, infelizmente, esse absurdo decreto de cassação do vereador Renato Freitas. O efeito reflexo disso é a inelegibilidade até o final desse mandato e mais 8 anos depois, o que demonstra a desproporcionalidade e o absurdo que foi essa cassação. Mas a defesa vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, ao dispositivo na legislação eleitoral, parágrafo 10º do artigo 11 da Lei Eleitoral, da Lei 9.504, que permite que até o julgamento do registro, se ocorrer uma causa superveniente que afaste a condição de inelegibilidade, a causa de inelegibilidade, ela possa ser invocada até o final do registro. E é por isso que nós recorreremos ao Tribunal Superior Eleitoral. 15 paranaenses já tiveram o registro indeferido de forma definitiva. Nos casos, a Justiça alegou a ausência de requisito de registro, que é quando alguma exigência para conseguir a liberação da candidatura não é cumprida, como a falta de documentos e também de outras informações. Entre os candidatos considerados inaptos, 7 são do PRTB, 4 do PMN, 1 do Agir, 1 do PSD, 1 do PSDB e 1 candidato do PT. Um dos casos é de Osni Francisco Minotto, do PMN, e que era candidato a vice-governador. Em outro é o ex-deputado federal Luiz Fernandes Litro, do PSD, também conhecido como Litrão, que estava tentando uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ele foi substituído na disputa pelo irmão Adão Fernandes Litro, também do PSD. O registro de Adão Fernandes ainda está sendo analisado pelo TRE Paraná, e quem também está no aguardo para ter o registro confirmado é Sérgio Moro, do União Brasil. Candidato ao Senado, ele é o único na disputa que aguarda uma definição. Os outros 9 candidatos ao Senado já tiveram as candidaturas consideradas aptas. Na sessão de quarta, ele teve um voto favorável da desembargadora Cláudia Cristina Cristopani. No entanto, o juiz José Rodrigo Sade pede vistas do processo, que volta à pauta ainda hoje. Além disso, o TRE Paraná já registrou 41 desistências de candidatos. A definição de todas as candidaturas e se elas estão aptas ou não deve ocorrer nos próximos dias. Marque. Olha, a lentidão do Judiciário Eleitoral, mais uma vez, vai prejudicar o processo. O Renato Freitas não está errado nesse caso, ele tem direito de recorrer, vai manter o nome na urna, com o recurso. O erro está no Judiciário em não resolver logo essa questão, no Judiciário Eleitoral nesse caso. E não é só a dele, a Bia trouxe aí, por exemplo, Sérgio Moro também tem aí sobre a candidatura dele e vai concorrer provavelmente aí também numa situação que vai discutir judicialmente depois o mérito, Inclusive, no caso do Moro, o desembargador Sade pediu vistas, deve retornar com o caso hoje, sexta-feira, para o plenário lá do TRE, para definir a candidatura do Moro, mas quando alguém pede vista, porque quer estudar melhor o caso, não é um bom sinal, Não foi aprovada a candidatura de bate-pronto. Enfim, o judiciário tem que ser rápido nesse caso, para que não aconteça o que acontece em outras eleições. Aí as pessoas vão lá, votam nesse ou naquele candidato, e aí meses depois, às vezes anos depois, às vezes 3 anos depois, já aconteceu isso, e 3 anos depois o cara já está terminando o mandato, chega o judiciário e fala, olha, esse aqui não podia ser candidato, então não está mais valendo o que aconteceu no passado, esses votos estão invalidados, e nós temos que chamar o próximo ou refazer a eleição, depende do caso, depende do cargo. Isso é ruim para a democracia. Então, o Judiciário Eleitoral está tão preocupado, mas tão preocupado em proibir celular na urna, em discutir arma, em caçar
o direito do candidato usar essa ou aquela imagem na sua campanha eleitoral, que seja mais rápido no que ele precisa ser de fato, e é na análise e no julgamento das candidaturas. Isso sim a população espera celeridade, isso sim a população espera firmeza, para que a gente possa ter uma eleição tranquila, no seguinte sentido: quem eu votar na urna pode mesmo receber o voto e o judiciário fez o seu bom trabalho e decidiu se pode ou não ser candidato. A lentidão, Pedroso, só atrapalha, porque aí sim as pessoas perdem o voto. Você vota no sujeito lá e, de repente, ele não poderia receber votos por alguma questão judicial, e aí a pessoa perde o voto. E tem muito partido que se aproveita disso, tá? E aí, Pedroso, joga no seguinte sentido: olha, o cara não podia receber voto, mas o partido recebeu, a chapa recebeu. E aí elege lá o próximo suplente da fila. Olha, é assustador que a gente está contando aqui, faltam 15 dias praticamente para o pleito eleitoral e a gente está discutindo o registro de candidatura, se aquele candidato está apto ou não está apto. A gente precisa resolver isso e resolver rápido, para que o eleitor não tenha ali o seu desejo suprimido, já que a gente depende exclusivamente do cardápio que eles colocam para a gente escolher, então que eles coloquem isso de uma forma muito célere, que eles concentrem esforços para resolver e decidir bem, para que o eleitor, Mark, não fique ali perdido. Ele escolhe, gostaria de ter aquela pessoa representando, e daí talvez, se ele não pode mais, aquela candidatura é cassada, ele precisa se informar sobre outras pessoas. Então a justiça ela precisa ser absolutamente rápida. Eles que falam tanto em defender a democracia, eles precisam defender a democracia nessa etapa também. Não adianta ficar no discurso, o que a gente espera é a prática, é a ação concreta.